Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Armac para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia, em ri.armac.com.br. A apresentação também está disponível para download na plataforma. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo à videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Audio. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Armac e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Hoje temos a presença dos senhores Fernando Aragão, CEO da Armac, e Marcos Pinheiro, CFO e diretor de Relações com Investidores da Armac. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Aragão, CEO da Armac. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pela participação na nossa conferência. Eh, Esse primeiro trimestre de 2026 teve destaques positivos e alguns negativos, nos quais a gente está trabalhando. Então, primeiro, os positivos. O primeiro, uma performance operacional eh, das unidades de negócio que têm contrato de longo prazo muito satisfatória. Em todas as mudanças que a gente empreendeu nos últimos anos, de governança, eh, e desenvolvimento das lideranças de cada uma dessas unidades de negócio, continuam trazendo frutos, então elas têm entregue um resultado consistente com os seus orçamentos, e clientes cada vez mais satisfeitos. Então, todas as nossas unidades de longo prazo já têm apresentado sinais de retomada de crescimento, por indicação dos clientes mesmo, e então elas estão ocupando mais espaços nos seus setores. Então essa é uma excelente notícia, desse trimestre. O segundo destaque positivo, são os M&As, né, então nesse trimestre a gente fez o closing de 2 transações, eh, uma na BU, agroindustrial e outra na BU de empilhadeiras, ambas já integradas com o SAP implantado e a governança de gestão que tem sustentado o resultado, nessas BUs implantada, e já apresentando resultados favoráveis, então, são 2 boas notícias, né. E o fechamento da aquisição da SCAD, na BU de locação e seminovos, que vai trazer mais escala para esse negócio, e uma consolidação que a gente acredita que é uma tendência natural desse mercado. Então nossa agenda de M&A é uma notícia positiva também desse trimestre, porque mostra a companhia, eh, apta, em termos de estrutura de capital, a aproveitar as oportunidades que só aparecem nesses momentos econômicos mais difíceis. O país está passando por uma overdose de juros, então a gente enxerga muitas empresas, com dificuldade, e a gente vê a nossa estrutura de capital, a nossa escala, nos posicionando para consolidar o mercado, com qualidade, com responsabilidade. Eh, e o que conecta com um terceiro ponto muito positivo desse trimestre, na minha visão, que é a nossa estrutura de capital. Então, no ambiente econômico que a gente está vivendo, uma empresa capital intensivo como é a nossa, ter uma situação, em que ela, tem ampla liquidez, 2, ela gera fluxo de caixa positivo suficiente para amortizar as suas debêntures e CRAs no prazo que eles vencem, sem necessidade de rolagem de dívida,
e uma alavancagem abaixo de 2 vezes e meia EBITDA e com uma tendência de queda. A gente enxerga internamente a companhia, muito em breve sendo capaz de baixar de 2 vezes EBITDA, e no conceito de dívida líquida expandida, né. Então a desalavancagem é uma realidade, né, os resultados contábeis às vezes são impactados por sazonalidade, movimentos, mas em termos de fluxo de caixa, o que a gente está vendo aqui dentro é muito favorável, e isso somado à nossa liquidez, um caixa, na faixa de R$ 1 bilhão, coloca a nossa empresa muito, sólida, para atravessar esse momento que tem sido sensível para muitas companhias, né, isso é uma excelente notícia. Outra grande notícia desse trimestre, são as oportunidades que a gente está tendo de renovar nossa frota. Então, nós sempre dissemos que máquina não se compra, todo mês, na mesma velocidade, ou todo ano. Você precisa saber aproveitar as oportunidades. E a gente mexe com máquina há 33 anos, de empresa, eu há 15 anos, compro máquina, e a gente está enxergando uma segunda janela muito parecida com a que a gente teve no IPO. Então, muito favorável, termos de compra, termos de pagamento, preços. Então, uma oportunidade realmente única para girar a nossa frota, o que traz redução de custos de manutenção, melhores níveis de serviço para os clientes, né. Isso só é possível porque a gente desenvolveu uma estrutura de seminovos nos últimos 4 anos. eh, Começou pequena, hoje, já está vendendo mais de 100 milhões por trimestre e crescendo. Então, seminovos viabiliza isso. E a nossa disposição a tomar essas decisões que às vezes no curto prazo parecem contrassensuais, mas que a longo prazo a gente acha que faz muito sentido, como é o caso de um capex que é alto para o momento. Mas por quê? A gente está aproveitando essa janela, comprando máquinas, e elas vão substituir equipamentos que vão ser vendidos ao longo dos próximos meses. Então, renovação de frota, acho que é uma excelente notícia do trimestre também. A gente tem comprado máquinas com um delta entre o valor ao qual a gente vende as usadas, para o valor da nova, um delta bem baixo, bem reduzido, que é o que importa, em termos de fluxo de caixa. Como destaques negativos e coisas que a gente está priorizando a execução desse ano, né, a primeira é, de novo, a sazonalidade da unidade de negócio de locações, de curto prazo. Eh, então, sazonalidade nos acompanha muitos e muitos anos, por conta das chuvas, que interrompem as obras, né, e os feriados do primeiro trimestre. Mas a gente acredita que dá para reduzir o impacto dessa sazonalidade significativamente, conforme essa unidade, aumenta a sua base de clientes. Então, a concentração da base de clientes dessa unidade potencializa essa sazonalidade. Então, a gente está diversificando essa unidade de negócio regionalmente, de tipo de cliente, expandindo a base, tornando a empresa mais ágil nessa unidade de negócio e mais eficiente para ela conseguir atender pequenas locações, como é feito pelos players de países desenvolvidos, que já expandiram esse mercado. Então, a gente está copiando boas práticas, indo atrás de referências e benchmarks, para tornar essa unidade de negócio realmente um benchmark na indústria, né, que vai aumentar a penetração do aluguel para situações de curto prazo. E com isso, a gente mais diversificação regional, mais diversificação de clientes, a gente acredita que a sazonalidade, em 2 a 3 anos, vai ser muito menor. Nesse trimestre, ela nos impactou bastante, não só pelas chuvas, como pela quantidade de feriados no primeiro trimestre. Então, isso afeta muito o ROIC dessa unidade de negócio em específico. Eh, Seminovos também foi muito impactado pelos feriados e pela sazonalidade, né, que retrai o mercado, mas novamente, junto com locação, a gente acredita que, dá para ter menos impacto de sazonalidade ao longo dos anos, com mais diversificação regional, mais diversificação de tipo de cliente, né, e para isso a gente vai ter que caminhar para uma empresa mais eficiente, né. Alugar uma máquina na Armac tem que se tornar quase tão simples quanto alugar um carro em uma das unidades das grandes locadoras de veículos leves, né. E isso não é verdade hoje, a gente sabe disso, mas a gente está muito focado nessa execução, ao longo desse ano de 2026. Tornar o aluguel de um equipamento quase tão simples quanto o aluguel de um carro, então tem muita tecnologia e AI ajuda demais nisso, encurta o caminho demais, diminui o capex necessário, eh, e
e algumas mudanças internas, evoluções, para que a gente realmente consiga chegar lá, e eu acredito muito nisso como motor de crescimento no longo prazo para a companhia, né. Então, um trimestre com notícias boas, algumas não tão boas, mas, o fato é que a companhia está muito sólida, eh, e continua com estrutura de capital forte, desalavancando e continua apta a aproveitar oportunidades para crescer, que aparecem nesses momentos de crise. Eh, Bom, uma evolução que a gente espera para o próximo trimestre, de governança também, mas que vai ajudar os investidores a modelarem a empresa, enxergar ela como eu enxergo, é a segregação dela em 4 grupos, né. Então a gente vai divulgar os resultados da BU de empilhadeiras segmentados, que é uma BU que tem apresentado, muita consistência, crescimento com consistência, ROIC satisfatórios, uma unidade de negócio que consolida todas as BUs internas que têm contratos de serviço de linha amarela, a Terram, que foi um M&A que nós fizemos, uma sociedade muito bem-sucedida, que também tem economics, maravilhosos, e por fim locação e seminovos, que dos 4 segmentos é o segmento que mais se aproxima dos benchmarks de países desenvolvidos, né. Então a partir do segundo trimestre de 2026 a gente vai ter um novo formato de release, que vai trazer mais transparência e mais compreensão para o mercado, né, alinhando a visão interna com a visão externa, o que eu acho que é um excelente passo para a governança da companhia. Com isso, eu passo a palavra ao Marcos, para que ele passe a vocês o resultado financeiro do trimestre. Obrigado, Fernando, e bom dia a todos. Encerramos o primeiro trimestre com 488 milhões de receita bruta, uma evolução positiva de 1,4% em relação a 2025. Dividindo a receita bruta em dois grandes componentes, receita de locação e receita de venda de ativos, temos resultados que merecem um pouco mais de detalhes. Primeiro, falando brevemente sobre locação. Nossas receitas relacionadas aos serviços de locação totalizaram 378 milhões de reais no trimestre. Além da forte sazonalidade do primeiro trimestre, ainda estamos passando por um período, e isso é importante relembrar, no qual a comparação com o ano de 2025 continua negativamente afetada pelo trabalho de sanitização da nossa base de contratos, que, como já tratamos nos últimos 3 trimestres, foi reduzida. Este ajuste na carteira de contratos de operações contínuas foi parcialmente compensado por ganhos operacionais, de eficiência e de preço, mas mesmo assim resultaram em uma receita de locação 6% inferior à observada no mesmo período de 2025. Com relação às receitas de vendas de ativos, estas totalizaram 110 milhões no trimestre, uma evolução superior a 73% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Se, por um lado, nossas receitas tiveram de maneira consolidada uma tímida evolução, a qualidade dos resultados, medida pela margem EBITDA, passa a mostrar de maneira muito clara um salto de qualidade de nossas operações. A margem EBITDA de locação aumentou 12 pontos percentuais quando comparadas ao primeiro trimestre de 2025 e atingiu um nível de 47,3%, mesmo no período de pior sazonalidade do ano. Este patamar de margem de locação no primeiro trimestre reforça a nossa confiança de que a Armac caminha para entregar margens ao redor, talvez superiores a 50% no consolidado do ano. O EBITDA total da companhia foi de 213 milhões de reais e foi impactado pelo ganho contábil registrado na aquisição de 2 novas plataformas de negócio, a Engelog e a Braslift. A alavancagem covenant da companhia permaneceu estável no período e encerrou o trimestre com um indicador em 2,37 vezes. Ao observarmos a alavancagem expandida, ou seja, o indicador mais rigoroso, que incorpora, além da dívida financeira, também as operações de risco sacado, encerramos o período com uma redução da alavancagem de 0,13 vezes em relação ao quarto trimestre de 2025. Se ainda mais rigorosos e criarmos um indicador que incorpore também obrigações futuras relacionadas aos M&As
já realizados, o nosso desempenho também continua positivo. Este trimestre marca o início de um ciclo estrutural de redução de alavancagem na Armac. E mesmo sob esta ótica mais rigorosa, também reduzimos a alavancagem da companhia em 0,06 vezes o EBITDA em relação ao quarto trimestre de 2025. Passando para o próximo slide, apresento o CAPEX da companhia. No período, realizamos 236 milhões de CAPEX, sendo 110 milhões de CAPEX de expansão e 90 milhões de CAPEX de renovação. O mobilizado total da companhia encerrou o trimestre em 3,3 bilhões. Além dos 412 milhões de equipamentos já destinados para a venda, temos outros 408 milhões em fase de preparação para passarem a compor o estoque de nossas lojas ao longo dos próximos meses. Continuamos focados nos esforços de renovação seletiva dos ativos de nossas operações, sempre nos moldes que vimos discutindo ao longo dos últimos 3 trimestres. Encerramos março com 18 lojas para venda de seminovos em operação. Em 31 de março, havia outras 12 lojas em estágio avançado de implantação, e destas é com alegria que falo que, em maio, já tivemos 2 que começaram a gerar novas vendas. Entendemos que, ao atingir a maturidade, estas 30 lojas conferirão à Armac uma capacidade de venda anual de ativos seminovos superior a R$1 bilhão. Passando para o próximo slide, falo um pouco de receita. Como mencionado anteriormente, a receita bruta da Armac foi de 489 milhões no trimestre, um crescimento de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025. O mix de receitas de locação, separado entre operações contínuas e locações simples, se manteve estável em relação ao primeiro trimestre de 2025. As operações contínuas representaram cerca de 80% das receitas de locação. Passando para o slide de margem e eficiência, a margem EBITDA de locação foi de 47,9%. Lembro que durante o período ampliamos nossa eficiência operacional. Se medida pela margem bruta de locação, tivemos este indicador aumentando 4,1 pontos percentuais na comparação com o primeiro trimestre de 2025. Além disso, atuamos de forma intensa no redesenho de processos e reduzimos a quantidade de camadas gerenciais na Armac. Estes ganhos relacionados a atacar as burocracias internas resultaram em uma redução superior a 25% nas despesas gerais, administrativas e comerciais da empresa. Mesmo alocando recursos não desprezíveis para ampliar a nossa estrutura de vendas de seminovos, o SG&A consolidado da Armac apresentou uma redução de 13%. O EBITDA consolidado da companhia encerrou o período em 213 milhões. Passando para o próximo slide, o ROIC da Armac foi de 15,6% e o ROIC spread de 5,2 pontos percentuais, um aumento de 50 basis points em relação ao primeiro trimestre de 2025. Continuamos comprometidos com a alocação de capital seletiva, com o objetivo de ampliar o nosso ROIC spread. Trabalhamos para aprovar novos projetos que respeitem um patamar mínimo de retornos desalavancados de 25%. Passando para o próximo slide, apresento o fluxo de caixa operacional gerencial da companhia. Nesse slide, apresentamos uma reconciliação do nosso fluxo de caixa partindo do EBITDA. Excluímos o custo da baixa de ativos vendidos, pois não impactam o caixa da empresa, e consideramos o CAPEX de manutenção, as variações de working capital e ajustamos efeitos não caixas que estão contabilizados no nosso resultado operacional. Dessa maneira, geramos um fluxo de caixa operacional gerencial de 181,7 milhões de reais no período. Adicionalmente, tivemos um desembolso líquido de 173 milhões com fornecedores de máquinas e riscos sacados. Importante destacar, esse montante compreende o pagamento, ou seja, a amortização,
de mais de 250 milhões de reais de risco sacado e um ganho de 148 milhões de working capital junto aos nossos principais fornecedores de máquinas e equipamentos. Após o resultado financeiro caixa, geramos 28 milhões livre para os acionistas. Por fim, nossa dívida líquida variou 307 milhões, impactada principalmente pela consolidação da dívida líquida das empresas que foram adquiridas no período e pelo CAPEX de expansão. Passando para o meu último slide, encerramos o trimestre com a dívida líquida de 2 bilhões e uma alavancagem para fins de governance financeiro de 2,37 vezes. Quanto à alavancagem, dois grandes destaques. O primeiro é que iniciamos um ciclo estrutural de desalavancagem. O endividamento expandido e a alavancagem, considerando obrigações com risco sacado, assim como as obrigações considerando os pagamentos futuros dos M&As, diminuiu no trimestre. Entendemos ser saudável, nos patamares atuais de juros e spread, perseguir uma meta de levar este indicador de alavancagem para um número inferior a 2 vezes o EBITDA, ao longo dos próximos 18 meses. O segundo destaque, que não é propriamente uma novidade, mas sim uma constatação, não há obrigações de amortização relevantes até o segundo semestre de 2028, oferecendo amplo espaço para trabalharmos na alocação de capital neste novo ciclo de redução de alavancagem da companhia, entregando crescimento e criação de valor aos nossos acionistas. Com esse slide, eu encerro a minha apresentação e gostaria de dar início à sessão de perguntas. Muito obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. Para fazer uma pergunta por texto, basta enviá-la através do ícone de Q&A, informando seu nome e empresa. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do André Ferreira, do Bradesco BBI. André Ferreira, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se puderem detalhar o aumento de depreciação no TRI, queria confirmar entendimento que é para refletir os custos maiores de venda, né, com a nova estrutura hoje de seminovos, e se esse patamar deve persistir para frente. E o segundo, voltando no tema de geração de caixa, né, que vocês comentaram agora, quando a gente olha essa geração de caixa do equity gerencial para a expansão de 27 milhões, se a gente ajusta pela amortização de risco sacado, seria por volta de 275 milhões, que é acima do quarto tri. Teve o reflexo aqui do alongamento de linha de fornecedores, né, que vocês comentaram agora do working capital. Eu queria entender o que vocês entendem que é a geração de caixa anualizada recorrente para 2026, e entender também como deve se comportar a linha de fornecedores, dado que o cenário parece mais favorável, né, para a compra de máquina, com a Armac tendo maior liberação de caixa vindo da venda de seminovos, e aí, portanto, conseguindo concentrar mais as compras, né, em lotes. Obrigado. Ô André, bom dia. Primeiro, obrigado pelas perguntas. Eu vou começar aqui respondendo, depois o Fernando fica à vontade para me completar. Mas vamos lá. Primeira parte, você perguntou um pouco sobre depreciação. Com relação à depreciação, seu entendimento está correto, sim. Tá? A gente acaba sendo muito responsável e constantemente revisitando as nossas estimativas, especialmente com relação à depreciação. E a gente passa a incorporar aqui nessas expectativas a nossa melhor estimativa com relação ao valor realizável desses ativos que estão destinados a vendas, baseado não só no seu valor de mercado, que hoje com uma rede de mais de 18 lojas funcionando, a gente começa a ter uma precisão bastante aderente com a realidade econômica do valor desses ativos aí no mercado secundário, mas também com o custo de distribuição. É uma realidade nova na empresa, se a gente pensar nos ciclos anteriores, ao longo desses últimos anos, vender ativos não era uma atividade que tinha tanta relevância no nosso dia a dia, nenhuma estrutura dedicada para fazê-lo. Tá? Então, acho que a gente está bem alinhado na compreensão aqui do porquê
que esse valor de depreciação ele acabou sofrendo um pouco de variação aí ao longo do trimestre. Com relação ao que esperar, olhando para frente, olha, baseado em tudo que a gente tem de estrutura hoje, preços de mercado, taxas de juros, valores efetivos desses ativos, esse nível de depreciação ele deve ficar bastante estável ao longo do ano. Então, ele deve ficar flutuando de forma anualizada, entre 8% e 9% do imobilizado bruto, ordem de grandeza. Tá? Com relação ao seu segundo ponto, a geração de caixa, a empresa sim teve aqui um desempenho muito robusto nesse trimestre, fruto desse modelo de gestão mais alinhado com os nossos clientes, focado muito no retorno dos nossos projetos, ROIC, ROIC, ROIC. No final da história, a amortização do risco sacado foi de fato um item muito relevante, né? Quase 250 milhões de reais de amortização de risco sacado no trimestre, e até olhando um pouco para frente, o restante foi amortizado ao longo de abril. Então, hoje, a companhia, enquanto falamos aqui no dia 13 de maio, ela não tem mais nenhum uso dessa linha operacional. Tá? O que nos deixa aqui muito confortáveis com relação à nossa capacidade de gerar recursos com as nossas operações. Tá? O relacionamento com os fornecedores ele tem evoluído. Tá? Como o Fernando mencionou aqui na abertura, a gente está talvez num momento singular na história recente de Armac, onde conseguimos a abertura e flexibilidade de fornecedores, sejam eles chineses, sejam eles europeus, sejam eles americanos, para que nós reinventássemos a maneira a qual a gente adquire e paga os ativos os quais a gente vai empregar na nossa operação. Tá? Quando eu olho aqui do ponto de vista o restante do ano, é, eu não acho que você deveria usar o valor de 250 300 milhões como uma geração recorrente nesse momento para a companhia. Mas, ao mesmo tempo, eu não me sinto à vontade aqui de te dar um guidance mais preciso com relação a qual que é esse patamar. O que eu consigo te falar de forma muito tranquila é que esse patamar de geração de caixa, ele está sustentado na operação que a gente tem com as nossas unidades de longo prazo e esse ciclo de venda de ativos que tem sido bastante, acho que positivo e, e vitorioso. Tá? É, é isso, espero ter respondido a tua pergunta. Super claro, Marcos. Se eu puder só adicionar, bom, a Armac ela cumpre um papel na cadeia, que é um canal dos fabricantes de equipamento, né? A gente conquistou esse espaço de ser um canal. Então, os fabricantes eles têm um canal de varejo nas suas concessionárias, que vende para pequenos clientes, pequenas quantidades, né? E nós somos um canal de atacado dos fabricantes quando eles precisam movimentar grandes volumes. A única empresa com operação, com capilaridade, com reputação, capaz de absorver os volumes que a gente absorve é a Armac. Então, nós cumprimos esse papel na cadeia, né. A gente já cumpre esse papel há muitos anos, e naturalmente ele só vai crescendo, por isso quanto mais a escala tem, mais forte fica essa vantagem da companhia, mais difícil fica para outros competidores tentarem ocupar esse espaço. E como parte desse papel que a gente cumpre na cadeia, em muitos momentos no passado, a Armac tinha a capacidade de ser uma empresa quase que asset light, porque ela trabalhava com, de fato, o capital dos fabricantes e remunerava eles, amortizava esses investimentos dentro dos fluxos de aluguel dela, né? E só isso explica o porquê, né, uma família que não tinha patrimônio nenhum conseguiu construir uma companhia desse tamanho. A gente não tinha acesso a equity, crédito, demoramos muito para ter, né? E quando tivemos, a companhia já tinha um porte relevante. Por quê? Em muitas circunstâncias, a gente com essa atuação junto com a indústria, de ser um canal da indústria, conseguia não empregar capital.
E isso é algo que acontece sempre? Não, depende das necessidades da indústria, do momento, mas hoje, está acontecendo. Então a gente enxerga a geração de caixa muito beneficiada, nos próximos 2 a 3 anos, porque a conjuntura, o cenário criou essa particularidade em que a gente voltou a ter esse benefício que teve lá no começo da companhia, né. Então é uma companhia que tende a depender cada vez menos de crédito bancário, seja ele de curto prazo, seja ele de longo prazo. Perfeito. Obrigado, Marcos e Fernando. Próximo. Nossa próxima pergunta vem do Felipe Nielsen, da Citi. Felipe, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria explorar um pouquinho os comentários que vocês fizeram ali no release em relação ao crescimento, né? A gente vê a Armac voltando aí a ter um foco maior em crescimento. Acho que tanto vocês comentam tanto orgânico quanto inorgânico. A gente já conversou aqui um pouco sobre condição de compra, o papel dos seminovos em girar esse crescimento, né? Eu queria entender um pouco se o foco, olhando para frente, vocês veem mais oportunidades inorgânicas do que orgânicas, qual que seria o foco para esse ano, o breakdown de CapEx entre essas duas vertentes, e se vocês puderem falar um pouco em valuation, né? A gente viu as aquisições aí, talvez da Engelog e da Braslift, a múltiplos um pouco menores, a última que vocês fizeram um múltiplo um pouquinho maior. Se a gente já não está chegando num ponto que o inorgânico já está ficando mais apertado, ou se vocês veem ainda espaço. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Bom, em termos de inorgânico, a gente fez o closing de 2 transações no final do primeiro trimestre e tem uma pendente de closing, então a gente tem bastante lição de casa ao longo de 2026, pra amadurecer a integração dessas companhias que, como eu disse, já está feita, SAP implantado, governança de resultados implantada, as lideranças são as lideranças que lá já estavam, então não tem nenhuma disruptura no dia a dia da companhia, né, e elas estão performando bem, mas é prudente do nosso lado, nos dar um tempo para absorver esse crescimento, que já é relevante. Não apareceu nesse trimestre, porque os resultados não foram incorporados, mas já é um crescimento relevante para o ano esperado. Então, esse ano a gente deve nos dar esse tempo de amadurecer essa integração, dessas 3 empresas. Em termos de múltiplos, né, eles não são a única coisa que importa, né, o valor da frota e a liquidez que essa frota tem nas nossas lojas de seminovos importa muito também. Então, como a gente está vendendo aí em alguns meses quase 200 equipamentos, a gente tem hoje já uma boa visão da liquidez que cada ativo tem, do tempo que ele demora para ser vendido, o preço que vai ser vendido. Então isso nos permite olhar para a frota de uma empresa que a gente se interessa e com precisão dizer, em quanto tempo a gente consegue, materializar aquele capital. E isso influencia também no valuation. Então, pode ser que alguma aquisição não pareça tão atrativa do ponto de vista, comparado às outras, né. Todas são atrativas do ponto de vista de múltiplo, e de free cash flow yield, mas mesmo que uma pareça um pouco mais cara, sob essa ótica, esse outro fator pode ser considerado, e aí no caso da SCAD, por exemplo, é uma frota nova, super líquida, e digamos que 3,8 vezes EBITDA ainda é um múltiplo atrativo, tá. Então a gente continua no mercado, se relacionando com as empresas do setor, mostrando as vantagens de fazer parte do ecossistema que a gente está construindo, eh, ao passar dos meses a gente vai fazer novas aquisições, eh, não no curto prazo, para nos dar o tempo de absorver essas que a gente já fez. Só para complementar um negócio aqui, Felipe, assim, a gente acaba tendo uma postura bastante agnóstica com relação a preferir a via orgânica ou inorgânica.
o processo de avaliação da alocação de capital acaba sendo o mesmo grau de escrutínio e o mesmo debate. Então, assim, não tem uma predileção, tem um foco, a gente busca oportunidades de forma constante. Então, assim, se quando eu falo aqui até no nosso release e na própria apresentação que a nossa régua são retornos desalavancados no mínimo de 25%, a mesma régua é usada para alocação de capital das outras iniciativas. Então, só para reforçar aqui que não tem preferência. Obrigado. Perfeito, ficou super claro, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Gabriel Rezende, do Itaú BBA. Gabriel, seu microfone está liberado. Oi, Fernando. Oi, Marcos. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria fazer um follow-up na discussão de seminovos, só porque vocês comentaram no release de que parte da performance de seminovos ela foi ajudada por venda de ativos das controladas, né? Aqueles 8 milhões de reais, e que as vendas da Armac tiveram ali um EBITDA próximo de zero. Queria só entender em que passo que vocês estão desse efeito positivo, né? Como que a gente poderia pensar nesse efeito positivo nos próximos trimestres, só para facilitar aqui a modelagem, e também confirmar que a premissa de depreciação nesse patamar de 90 milhões deveria apontar para uma margem de EBITDA continuando perto de 0%, olhando aqui para Armac ex controladas, né? Se é essa a premissa que vocês estão usando, ou se vocês estão mirando ali alguma coisa perto de 3, 4, 5%. Só para a gente calibrar aqui também as nossas contas. Obrigado. Oi, Gabriel, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Então, vamos lá. Teus comentários foram precisos. Na Armac, a operação da Armac, ela teve um resultado de seminovos muito próximo de zero, refletindo, como eu disse anteriormente, a nossa melhor estimativa quanto ao valor realizável desses ativos que estão disponíveis para venda, já incorporando seus valores e custos associados à distribuição. Se todo trimestre vai, não foi zero na vírgula, foi alguma coisinha positiva ali, mas em algum trimestre talvez seja 100, 200 mil reais negativo, se as nossas estimativas tiverem algum tipo de desvio, mas é um padrão que você deve sim observar ocorrendo no restante do ano. Tá? Com relação às controladas, a gente teve um trimestre onde parte da frota vendida especificamente pela Terram foram de equipamentos, não foi um equipamento, foram alguns equipamentos aqui, cerca de 18 equipamentos, que tiveram o seu valor residual muito próximo de zero no período. Eram equipamentos mais antigos, os quais conseguiram ter uma liquidez bastante favorecida, sendo oferecidos e ofertados ao mercado pela experiência que as nossas lojas acabam proporcionando. Então, acho que essas são as respostas às tuas perguntas. Obrigado. Tá certo. Obrigado, Marcos. Nossa próxima pergunta vem do João Ramiro, da XP. João, seu microfone está liberado. Opa, bom dia pessoal, obrigado por pegarem a minha pergunta. Aqui acho que é um follow-up em relação ao crescimento. Em relação a M&A, eu acho que a Engelog e a Braslift a gente viu um movimento mais focado em geografia, capilaridade, enquanto que a SCAD aqui a gente acredita que faz mais sentido em relação a contratos de spot, também potencialmente ajudando na dinâmica de venda de seminovos. Então acho que eu queria entender qual que é o foco de vocês olhando para frente, se é alguma operação, se é alguma geografia. Em termos de crescimento orgânico, acho que esse trimestre a gente viu aqui, estima uma queda de uns 12% ano contra ano, potencialmente explicado pela otimização de contratos que vocês fizeram ao longo de 2025 e também um período um pouco mais chuvoso. Eu queria pegar a trajetória desse crescimento ao longo do ano, quando que a gente poderia esperar que a companhia retomasse o crescimento orgânico e qual patamar que vocês esperam aqui fechar em 2026. Obrigado, pessoal. Tá. Sobre M&A, eu vou responder sobre M&A, eu passo para o Marcos para falar sobre crescimento orgânico. Mas sobre M&A, a nossa estratégia, João, to- o ponto principal é um negócio que se beneficia muito de ganhos de escala. Então, um,
existem ganhos de escala na compra dos equipamentos muito claros, na compra das peças muito claros, no network de mecânicos muito claros também. Então, e no próprio modelo de governança que a gente estabeleceu, né, o sistema que a empresa usa, a forma como é parametrizado, tudo isso adiciona muito valor. Então, existem ganhos de escala muito evidentes, potencializados pela existência da estrutura de seminovos, porque a gente também é capaz de girar a frota dessas empresas que se juntam ao ecossistema, né. Então tem uma tese muito forte de consolidação e com resultados que a gente acha que vão ser muito bons. Eh, Todas as unidades de negócio têm oportunidades de consolidação, tá? Então, todas. Então, empilhadeiras têm uma grande história de consolidação, com muitas empresas com contratos de longo prazo que faturam aí ah, entre 50 e 100 milhões. Então, a gente está nessa história já de consolidação. Nas unidades de negócio que têm contratos de serviço de linha amarela, a mesma coisa, regionalmente a Engelog foi uma excelente adição, são grandes parceiros no Nordeste e a gente já enxerga os resultados dessa parceria. E na unidade de negócio de locação e seminovos, concentração de mercado é uma tese de geração de valor, né. Então a gente nas regiões onde a gente já atua, tem oportunidades de consolidação, onde a gente consegue concentrar o mercado, ganhar escala, para atender nossos clientes ainda melhor. Bom, vou falar um pouco aqui da parte orgânica. Então, assim, acho que a primeira coisa que eu gosto muito de destacar quando eu falo com o mercado, né? Ah, Ao longo desses 30 e poucos anos, com mais intensidade nos últimos 4, 5, a companhia criou aqui uma base muito diversificada de receita. Hoje a gente está falando de uma plataforma de negócio, nas quais mais de 80% das nossas receitas vêm de operações contínuas, divididas aqui em vocações que vão desde mineração, agronegócios, passam por complexos industriais, fertilizantes, empilhadeiras, como o Fernando ressaltou recentemente. Então a gente acaba tendo aqui uma plataforma que é muito diversificada e exposta a várias oportunidades que podem acontecer aqui nos diferentes ciclos da economia brasileira, né? Isso tudo para te falar que, olha, se eu olhar meu ecossistema recorrente de locação, nos últimos 12 meses acumulados, esse ecossistema já gerou próximo a 850 milhões de reais de EBITDA de locação, né? Que é um patamar bastante robusto. Mas isso aqui é olhar para o passado, quem gosta de passado é museu. A gente está olhando para frente. A gente continua aqui com um pipeline bastante importante de renovação de frota e de expansão. Então, quando você pensa em renovação, renovação ele dá para a gente aqui oportunidades de melhorar os nossos preços, melhorar a satisfação do cliente, reduzir os nossos custos operacionais. Então, o ciclo acaba sendo. A gente está num momento bastante, acho que, positivo da nossa trajetória empresarial. Sazonalidade, primeiro trimestre é o pior trimestre indiscutível do ano. É chuvoso, tem feriado para Dedéu, tem férias, tem tudo de ruim acontece no primeiro trimestre do ponto de vista empresarial aqui. Mesmo assim, a gente teve um resultado muito bom, né? A gente conseguiu entregar aqui margens EBITDA ao redor de 50%. Então, quando eu olho aqui a margem EBITDA de locação recorrente dos nossos negócios, aí eu estou falando de 48,9% no pior trimestre do ano. Então, é bastante incrível que a gente entregue aqui uma margem superior a 50% ao longo do ano completo, tá? Então, isso a gente tem um certo conforto de falar disso. E com relação ao crescimento da receita, vai acontecer, tá? Eu não vou te precisar um número específico, mas low double digits seria algo, low teens, né? É um número de um código postal saudável para você modelar, tá? Mas pensa em retorno e pensa em margem. O nosso crescimento é um crescimento de qualidade e o que você está vendo vai se perpetuar. Perfeito, super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do Lucas Melotti, da Safra. Lucas, seu microfone está liberado.
Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Tenho duas aqui do meu lado. Queria entender melhor o que podemos esperar em relação ao processo de desmobilização. No trimestre, vimos novamente custos relacionados a esse processo, né? E então queria entender um pouco quantos por cento dos contratos de menor margem já foram ajustados e quantos ainda precisam ser renegociados ou eventualmente desmobilizados. Indo para minha próxima pergunta, no trimestre foi realizada uma quantia relevante de CapEx em máquinas, né, que não foram mobilizadas ainda. E com expectativa de impacto já no próximo trimestre, aqui queria entender qual vai ser a velocidade disso, né? Se vai ser uma captura integral desse benefício ao longo do TRI, ou se vai ser um processo mais gradual, né, um ramp-up que vai ser ao longo do trimestre, e só para a gente ter uma noção aqui em termos de modelagem. Aqui do meu lado é isso e obrigado, pessoal. Legal, Lucas. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, bom dia. Com relação à desmobilização, eu acho que, pô, super pontual, né? A gente tem visto que a cada trimestre que passa, esses efeitos têm ficado menos representativos no nosso resultado. No trimestre em questão aqui, ele acabou sendo pequeno ainda para os padrões anteriores. Quando eu te falo de perspectivas futuras, eu vou ser muito objetivo. Em 31 de março havia um contrato com rentabilidade que ofendia os nossos patamares mínimos de retorno para o nosso capital, né? Esse contrato foi desmobilizado, né? Ele deve gerar pela última vez aqui um efeito não recorrente de desmobilização nos nossos resultados. Então, vai ser com muita alegria que a gente vai estar tendo a conversa aqui do segundo trimestre, onde você vai ouvir aí o Fernando falando que não há mais contratos que precisam de ser desmobilizados, ser reajustados ou que estejam desbalanceados. Tá? Então a história se encerra por aqui de algo que alguns do mercado vêm falando um turnaround operacional que a gente tem promovido na companhia. Então a gente, mesmo com esse contrato, ainda assim, a gente tem entregado margens muito alinhadas com a sinalização ali de EBITDA ao redor dos 50%, melhorando de novo a satisfação dos clientes, então, bola para frente. Com relação a CapEx, eu acho que aqui volta a discussão. O momento está muito propício para a gente aproveitar as oportunidades e renovar parte da frota que a gente opera, assim como se equipar para os novos contratos que passam a ser mobilizados ao longo do trimestre. Tá? Boa parte do CapEx realizado, ele foi de fato já mobilizado nos nossos contratos atuais. O efeito pleno disso não vai acontecer no segundo TRI, ele acaba ficando espalhado entre o segundo e o terceiro trimestre, mas a gente tem passado por uma dinâmica bastante positiva. A gente até escreveu um pouquinho que a gente hoje conta com algo como 412 milhões de reais ali de ativos disponíveis para venda, a gente tem outros 400 e poucos milhões que estão sendo preparados para ir para os estoques dessas nossas novas lojas, muitos deles em decorrência desse processo de renovação de frota que a gente tem promovido. Tá? Então, a dinâmica é que a gente tem aqui pelos próximos 2 anos um ciclo onde o CAPEX está diretamente ligado do jeito que a gente vê hoje, renovação de frota e melhoria dos preços dos contratos atuais. Alguma expansão de fato, porque a gente tem conseguido ampliar os nossos contratos de longo prazo, mas essa é um pouquinho da fotografia do CapEx do que esperar para frente, tá bom? Não, super claro, Marcos. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Arthur Sampaio, da OCC AM. Poderiam detalhar, por favor, qual a porcentagem de vendas de seminovos está partindo das lojas proprietárias? E olhando para um T26, podemos considerar que já foi finalizado as vendas dos veículos leves de apoio suas respectivas locação? Ou devemos ver o arrendamento dos mesmos nos próximos períodos? Obrigado. Então, pode, Lógico.
Obrigado aí pela pergunta. Vou responder só a primeira parte, né. Então a companhia hoje ela só vende os ativos dela por um canal proprietário, né. Então o único canal que a gente tem hoje são as nossas lojas, que vendem equipamentos num determinado padrão de qualidade. O custo de preparação para esse equipamento chegar nesse padrão é a operação das nossas oficinas. Então, por enquanto, a estratégia é de um canal só, né, e ao longo dos anos, pode ser que a companhia se desenvolva para ter outros canais também, mas hoje não tem, então é 100%. E Arthur, pegando a segunda parte da pergunta com relação à venda de frota leve, que não é o core da nossa operação, e são, só para voltar aqui, equipamentos utilizados no suporte do nosso dia a dia, então não são veículos que usualmente que nós alugamos para os nossos clientes. São veículos os quais suportam o nosso time comercial, nosso time de manutenção, às vezes o time administrativo, mas enfim, longa história curta, ainda existem sim alguns veículos que vão ser vendidos ao longo do ano. Esses veículos vão ser substituídos por contratos de locação perante algum player relevante de locação de labs aqui que nos tem como cliente, que não vou fazer a propaganda deles, mas eles são muito bons. Restam, ordem de grandeza, algo como 10 milhões de valor de livro de carros e caminhonetes para ser vendidos aí ao longo dos próximos meses. Bom, espero que eu tenha respondido. As perguntas não selecionadas foram respondidas ao decorrer da sessão de Q&A. Caso ainda tenha alguma dúvida, a equipe de RI está disponível para responder às suas perguntas. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Fernando Aragão, que fará as considerações finais da companhia. Bom, obrigado a todos pela participação. É um trimestre desafiador aí pela sazonalidade, mas ao longo do ano a gente está muito dedicado a melhorar essas unidades de negócio que trabalham com clientes mais de varejo, locações de curto prazo, melhorar a capilaridade da companhia, o que vai trazer diversificação de base de clientes e uma menor sazonalidade no futuro. Então a gente está bastante dedicado a isso, otimistas para o ano, dado o conforto da estrutura de capital, as oportunidades de crescimento que estão aparecendo e, como eu mencionei durante o call, as condições de compra com os fabricantes que são únicas. Desde o IPO, o melhor momento aí para a gente renovar a frota apareceu agora e a companhia ficando cada vez menos capital intensivo, né, e trabalhando com o capital da indústria. Tá bom? Muito obrigado. A videoconferência da Armac está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.